Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Isadora Gulim Marodim, sou estudante de agronomia na UFPR e hoje trago para vocês este vídeo referente a biocombustíveis de segunda geração, avanços tecnológicos e perspectivas futuras. Mas afinal, o que são biocombustíveis? Segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia. Os principais biocombustíveis usados no Brasil são o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gordura animais e adicionados ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Os biocombustíveis podem ser divididos em dois principais grupos, os de primeira e os de segunda geração, o qual se diferenciam pela matéria-prima de produção, sendo os de primeira geração produzidos, por exemplo, por milho, cana-de-açúcar e óleo de soja, ou seja, culturas alimentares, e os de segunda geração produzidos a partir de resíduos como agrícolas, florestais e algas. A competição entre o setor energético e o setor alimentício é o tema que vem ganhando relevância, especialmente no contexto das mudanças climáticas, aumento da população global e a busca por fonte de energias renováveis. As disputas ocorrem tanto por terras agriculturáveis quanto no uso da matéria-prima. A expansão das culturas para a produção de biocombustíveis, como etanol e biodiesel, frequentemente ocorre em terras que poderiam ser utilizadas para a produção de alimentos. Essa situação é evidente em países como o Brasil e os Estados Unidos, onde grandes áreas de cultivo de cana-de-açúcar e milho são destinadas à produção de biocombustíveis. A competição por terras pode levar ao aumento dos preços dos alimentos e à redução da disponibilidade de terras agriculturáveis. Além disso, subsídios para biocombustíveis, por exemplo, podem incentivar os agricultores a plantar culturas energéticas em vez de alimentos. Então, a inovação tecnológica e a adoção de práticas sustentáveis são fundamentais para mitigar a competição entre os dois setores. O desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, que utilizam resíduos agrícolas em vez de culturas alimentares, é um exemplo promissor. Sendo assim, são considerados biocombustíveis de segunda geração o bioetanol e o biodiesel, que são produzidos a partir de diferentes fontes de biomassa vegetal, dando-se preferência para matérias-primas que não são utilizadas na alimentação humana. O sucesso é devido a promessas de reduzir a pressão nos produtos alimentícios e por não fomentar o aumento na pressão por expansão de áreas de cultivo. Além disso, é mais sustentável, com uma pegada em carbono bem inferior aos biocombustíveis de primeira geração. Hoje em dia, temos três principais exemplos de biocombustíveis de segunda geração: o etanol celulósico, ou bioetanol, que é produzido através da biomassa e por meio de processo de hidrólise ácida, processo químico, ou hidrólise enzimática, processo biotecnológico, para se chegar aos açúcares a partir da celulose e da hemicelulose, e depois disso, por fermentação, produzir o etanol. Segundo a Embrapa, uma planta economicamente viável deveria consumir 1.500 toneladas de biomassa por dia e ter capacidade de produção em torno de 45 milhões de galões por ano. Além disso, as apostas norte-americanas e europeias do bioetanol têm recaído no desenvolvimento dos processos de hidrólise enzimática, enquanto no Brasil, o interesse das empresas parece estar mais voltado para a hidrólise ácida, mesmo que muitas pesquisas acadêmicas sejam realizadas nas duas áreas. Também temos o biodiesel de microalgas. As microalgas possuem alto teor de óleo, sendo que, em alguns casos, esse teor pode chegar a 80% do óleo por peso seco. Elas podem produzir pelo menos 30 vezes mais energia por hectare do que as culturas terrestres. O cultivo é feito em fotobioreatores ou em lagoas abertas, onde são expostas à luz solar, nutrientes e dióxido de carbono para promover seu crescimento. São colhidas através de métodos como centrifugação, filtração e floculação. O óleo contido nas células das microalgas é extraída
usando solventes químicos, prensagens ou técnicas avançadas. Após isso, o óleo extraído é então convertido em biodiesel por meio de um processo químico chamado transesterificação, no qual o óleo reage com o álcool, que geralmente é o metanol, na presença de um catalisador para produzir biodiesel e glicerol como subproduto. Esse produto ainda não é viável comercialmente, por possuir alto custo de produção. Também temos o biodiesel de gordura animal, que é um produto da reação da gordura animal com o álcool, ou seja, a transesterificação. As gorduras provenientes de abate de animais são de atrativo econômico para a produção de biodiesel, pois a grande quantidade de resíduos gordurosos produzidos implica em baixo custo e disponibilidade imediata de matéria-prima em áreas agroindustriais. Além disso, o uso das gorduras animais colabora para a redução de impactos ambientais, evitando o destino impróprio dos resíduos que não são processados e descartados corretamente. Segundo a Embrapa, 1 kg de rejeito animal pode gerar, em média, 650 ml de biocombustível. Os biocombustíveis de segunda geração ainda não são fabricados em larga escala, porque é necessário mais pesquisa para o aumento da eficiência das etapas de produção e redução de custos. A armazenagem e o transporte ainda é ineficiente, onde os resíduos não possuem local destinado para ser armazenados e possuem alto custo de transporte, e existe baixo número de usinas destinadas à produção exclusiva do bioetanol. Falando em perspectivas futuras, a União Europeia pretende aumentar o uso de biocombustíveis em 3,5% até 2030. Já no Brasil, estima-se que o país poderia aumentar em 50% a produção do bioetanol se toda a matéria orgânica de resíduos fosse utilizada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui as referências caso vocês tenham alguma dúvida. Até mais!